Jeremias 1, de 4 a 9. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca e disse-me: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias foi chamado por Deus para falar as palavras de Deus. Foi chamado para ser colocado sobre os reinos, sobre as nações, para anunciar o caminho a ser seguido pelo povo, pelos reis, e por todos aqueles que se dizem do Senhor. Jeremias foi chamado para exortar, corrigir, dirigir, orientar, para falar a palavra do Senhor. E nós também, irmãos. Nós também fomos chamados pelo Senhor e temos que obedecer aos mandamentos do Senhor. O Senhor toca na tua boca e coloca as palavras nela, para que você as diga a todos aqueles que estão sedentos da palavra do Senhor. É o Senhor que toca a sua boca e a minha também. Jeremias tinha um canal direto com Deus. E nós hoje temos a palavra do Senhor, a palavra escrita, a Bíblia. E temos o Espírito Santo, que nos fala através das pregações, dos louvores, na leitura da própria palavra. E como está no versículo 8, o Senhor é conosco para nos livrar das mãos do inimigo. Amém? Mas quem é o nosso maior inimigo? Quem é o nosso inimigo? Nós temos liberdade para falar do amor de Deus, temos liberdade para anunciar a salvação em Jesus Cristo, temos liberdade para nos reunir, para cultuar a Deus. As pessoas, quando muito, podem assim negar, resistir ao Evangelho, não aceitar a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Mas o nosso maior inimigo, irmãos, é o nosso orgulho, é a nossa timidez, que é soberba. Ao pensarmos o que eles vão dizer quando eu começar a falar da Bíblia, o que vão dizer de mim quando eu falar da palavra. Não vem com essa história de crente, não. Irmãos, que nós possamos pregar a palavra do Senhor através das nossas atitudes, através de ações, através do nosso testemunho, através dos frutos do Espírito, amor, paciência, através da fé, crendo que o Senhor pode agir em qualquer situação, sempre confiando no Senhor. Podemos estar passando por qualquer dificuldade, qualquer circunstância, mas a nossa fé no Senhor, o descanso que Ele nos dá, é uma pregação da palavra do Senhor. Precisamos pregar a palavra, propagar a mensagem do Evangelho, ganhar almas. Mas para que possamos fazer isso também, precisamos conhecer mais a Deus. Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor. Jeremias falando, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, o Senhor se agrada em conhecermos a Ele. O Senhor se agrada
quando nós temos comunhão com Ele, quando nós sabemos aquilo que Ele pensa. Mas como vamos conhecer ao Senhor? Através da sua palavra, através da leitura, através de pregações, é através do Espírito Santo. Jeremias foi chamado, nós fomos chamados também para levar a mensagem do Senhor. O Senhor nos livra das mãos do nosso inimigo, como estava lá no começo. Mas devemos conhecer cada vez mais ao Senhor e a sua palavra, para obedecermos e sermos abençoados, amém? Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, Ele nos abençoa. E Jeremias obedeceu ao Senhor. E levou muitas palavras de exortação, correção ao povo, e principalmente aos líderes do povo. Depois você lê lá o livro de Jeremias, apesar de ser um pouco longo, é muito rico. Em uma das pregações de Jeremias contra os homens de dura cerviz, aqueles que não aceitam a correção, aquelas pessoas que sempre se acham certas, eu estou certo diante de Deus, estou certo diante dos homens, aquele que está pensando sempre que está acima de tudo e de todos. Vamos ler, Jeremias 19. Jeremias 19:15 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. No capítulo 20. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas. E feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Jeremias foi torturado, porque obedeceu à voz do Senhor. Falou aquilo que o Senhor falou para ele falar. Falou que falou para falar. O que aconteceu com Jeremias? Ele foi torturado, foi açoitado, 40 açoites, menos 1, 39 açoites, e foi amarrado num tronco, no cepo. Aquilo ali se amarrava dobrando a pessoa. Se amarrava pelos pés, pelas mãos e pelo pescoço. Não sei se para frente ou para trás, mas amarrava em torno do cepo. É um alongamento. Mas o que estava escrito mesmo no capítulo 1, versículo 8? Que o Senhor nos livra. E acabou acontecendo com Jeremias algo semelhante com o que houve com o profeta Elias, depois que ele acabou com os profetas de Baal. Vamos lá no versículo 14 do capítulo 20. Jeremias falando: Maldito o dia em que nasci, o dia em que a minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Versículo 17. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão? Jeremias estava em carne, como nós. Muitas vezes, quando nós passamos por sofrimentos, por lutas, às vezes nós mesmos pensando: por que isso tudo acontece comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Nós nos deixamos envolver pelas circunstâncias, muitas vezes. Por que me acontece? Deus prometeu que iria me livrar. Por que eu estou passando por isso? Mas, irmão, quando a palavra do Senhor entra no nosso coração, quando ela habita de verdade, quando decidimos obedecer a palavra incondicionalmente, não existe nada que nos afaste da palavra. Não existe nada que nos impeça de meditarmos nela. Não existe nada mais agradável do que a própria palavra. E aí começamos a enxergar
que o nosso inimigo, aquele que o Senhor prometeu nos livrar, ele não é aquele que nos ofende, não é aquele que nos oprime, não é aquele que nos bate, não é aquele que nos xinga, não é aquele que nos manda calar a boca, ficar quieto, parar de falar do Evangelho. O nosso inimigo é o inimigo de Deus. Nós temos que nos preocupar mais com aqueles que enganam o povo de Deus do que com aqueles que são manipulados pelo inimigo. As pessoas que conhecem a palavra de Deus e manipulam a palavra de Deus, fazendo com que muitos se percam e que não recebam e nem conheçam o verdadeiro evangelho da salvação, com esse nós devemos nos preocupar, com a ação deles. Com aqueles que não conhecem ao Senhor, que são manipulados pelo inimigo, nós devemos agir, orar, pregar e falar. Mas aqueles que deturpam o Evangelho em prol deles mesmos, benefício próprio, com esse, nós devemos nos preocupar mais. Vamos abrir em Jeremias 23. Jeremias 23, 16 e 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Tudo mentira. Você é mais do que vencedor. Nenhum mal vai alcançar a tua casa. Você nunca ficará doente. Você vai ser rico, próspero. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. Tudo isso é verdade, mas para aqueles que obedecem a palavra do Senhor. Somente para aqueles que obedecem a palavra do Senhor. Não é para toda a congregação isso. Então devemos nos preocupar com esses que deturpam a palavra do Senhor. Mas, onde o Espírito Santo quer nos levar hoje, é o que está escrito em Jeremias 45. O Senhor te chama, o Senhor quer usar a tua voz, o Senhor quer que você obedeça, o Senhor quer que você o conheça, o Senhor vai te guardar, Ele te guarda. Vamos lá, Jeremias 45, 4. Isso lhe dirás, assim diz o Senhor: eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas? Não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo, em todos os lugares por onde fores. O Senhor está renovando tudo. O Senhor está renovando todas as coisas, fazendo tudo novo. Como tem no capítulo 18 de Jeremias, que fala do vaso e do oleiro, está quebrando tudo para fazer tudo de novo. O Senhor está destruindo aquilo que se desviou do caminho dele, aquilo que se perdeu, e construindo um novo reino. E desse novo reino nós vamos fazer parte. Amém? Mas isso tem um preço, né, irmãos? As mudanças às vezes machucam, às vezes temos perdas, as mudanças, as transformações, mas a promessa do Senhor para nós hoje é que a nossa alma, a nossa vida vai ser preservada em todos os lugares onde formos enviados por Ele, se obedecermos à voz dEle. A nossa alma e a nossa vida vai ser preservada. Você foi chamado para anunciar a palavra do Senhor. Você foi chamado
para conhecer mais a palavra do Senhor. E Ele vai preservar a sua vida por onde quer que você for. Obedeça ao Senhor e Ele te livrará de todo o mal. Amém, irmãos? Glória a Deus.